Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo. Nesse caso aqui, o exercício de diferenciais. Estime o volume de material usado em uma embalagem cilíndrica de 30 cm de altura, 6 cm de raio e meio centímetro de espessura. Lembra que uma embalagem cilíndrica, na verdade, são aquelas embalagens que são tubos, né? Você tem tubos cilíndricos com esse aspecto, né? Então, ele não tem tampas, é simplesmente um tubo cilíndrico, ele é vazado, né? Um tubo. Nesse caso aqui, a altura H é um valor fixo, né? A altura H é fixa. E o volume é o volume de um cilindro, certo? Lembra que o volume de um cilindro é a área da base, π R ao quadrado vezes H. Só que nesse caso H não é variável, né? A nossa embalagem cilíndrica, ele tem uma altura fixa de 30 centímetros de altura. E o H sendo fixo, o seu volume, ele passa a ser, numa situação como essa, seu volume passa a ser simplesmente função do raio. E nós vamos usar diferenciais para fazer uma estimativa. Lembra? Nesse caso aqui você tem um volume interno e um volume externo. E entre esses dois volumes você tem uma variação do volume, um ΔV. A variação do volume é a diferença entre este e este. Nesse caso aqui, nós queremos só uma estimativa. Nós vamos usar a questão, né, que a variação do volume... ela é aproximada pelo diferencial do volume para pequenas variações nas suas medidas, nas suas dimensões, né? Perceba que nós estamos considerando aqui pequenas variações, a diferença entre as medidas internas, né? Você tem um raio de 6 centímetros, uma espessura de meio centímetro, então você está considerando como pequena variação essa variação de meio centímetro. O que é o diferencial do volume? O diferencial do volume sai da fórmula da derivada. Se nós sabemos que o volume é π R ao quadrado H, nesse caso como H fixo, a derivada do volume em relação a esse raio R, já que o H é fixo, vai ser igual a π. Π é uma constante, conserva a constante, deriva R ao quadrado, 2R, e o H também é uma constante. Lembra que na nossa embalagem, né, a altura é fixa. Bem, o diferencial do volume vai ser o produto de 2π vezes R vezes H vezes o diferencial do raio. O que nós fazemos? Nós consideramos o diferencial do raio como sendo a variação ΔR, que no caso a variação ΔR é a diferença entre o raio aqui, entre o raio interno e o raio externo na embalagem, que é meio centímetro. E o diferencial do volume, ele vai ser dado por 2π vezes o raio, que é de 6 centímetros, vezes a altura, que é de 30 centímetros, vezes o dr, que é o diferencial do raio, que nós vamos considerar como diferencial do raio a variação do raio, que é de 0,5. Então, o diferencial do volume vai ser igual a 2 vezes 6, 12, 12 vezes meio, 6, 6 vezes 30, 180 π centímetros cúbicos. Nesse caso aqui, o diferencial do volume é 180 π centímetros cúbicos, ou, se nós fizermos as contas, 565,2 centímetros cúbicos, se nós adotarmos aqui π, igual a 3,14. Isso aqui é aproximadamente a variação do volume, né? Lembra, é uma estimativa aproximada. Então, aproximadamente a variação do volume entre o volume interno e o volume externo da embalagem, e é um volume de material que nós vamos usar
para fabricar essa embalagem. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, compartilhe, dê um like, ajuda bastante o canal.